Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, mais uma semana, temos oportunidade de abrir nossas câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre cultura, sobre coisas que fazem a gente ficar melhor, né, Newton? Porque hoje em dia, diante de tanta polarização, diante de tanta bagunça que está acontecendo no país, política, social, nada como um pouco de cultura, um pouco de arte, para a gente dar uma respirada e a gente lembrar que nós somos pessoas que precisam nos relacionar. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai bater um papo hoje. Newton, super obrigado por estar com a gente aqui no Café Cultural. E eu quero começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo. Quero saber, quem é Newton Carneiro Primo por Newton Carneiro Primo? Olá, boa tarde, é uma honra participar, né, do programa. Eu me chamo Newton, eu sou juiz de direito, atuo como juiz de direito no Pará e estou lançando meu primeiro romance, chamado Amor e Meu ao Dissenso, em relação ao qual eu tenho o maior prazer estar conversando com você e com os ouvintes. Que legal, Newton. Como é que, de repente, um juiz decidiu escrever um romance, e um romance que é um romance mesmo, sobre amor? Conta pra gente, como é que foi essa tua trajetória para virar escritor? Bom, na verdade, eu acredito que desde muito cedo eu já tive contato com os livros. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ler, muito de literatura, muito de cultura. Em casa, minha mãe lia, tinha muitos livros, então eu tinha acesso, eu estava sempre ali folheando, mudando de uma história para outra. E à medida em que os anos foram passando, isso foi aumentando. Isso ajuda pra caramba, né? Também tirando todas as vantagens, né? Isso ajuda muito, né? Quando é na família, né? Quando na família tem alguém que gosta, que incentiva a leitura, isso é fantástico, cara. Então, com isso, acaba que foi um grande arsenal para mim. No ensino médio, na escola, notas sempre boas em redação, sempre Legal. Era com louvor, mas tudo fruto da leitura, reflexo da leitura, né? Maravilha. E como que surgiu? Por que o Amor em Meio ao Dissenso? Conta um pouquinho pra gente da história, da inspiração, como que veio esse teu primeiro romance? Esse romance, ele se passa do meio para o fim da pandemia, e em meio àquela ebulição, aquele momento de maior, digamos, embate de forças políticas e ideológicas contrárias no país. Então, esse cenário, esse contexto, essa conjuntura foi que me inspirou a escrever a história. Tá. Porque, na verdade, essa polarização, na verdade, ela não acabou, né? A gente está vivendo no país ainda uma polarização. Só que é uma coisa estranha, né? E você, como juiz, deve estar vivendo um pouco isso. É uma polarização, eu acho que eu nunca vi tão extremada no país. Não é simplesmente direita contra esquerda. Isso seria uma coisa normal, isso sempre teve. Pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita, mas existia um centro, existia um meio ali onde as pessoas quase que se respeitavam. Hoje em dia está difícil ter esse respeito, né? É extrema direita e extrema esquerda. Está complicado hoje em dia isso. É mais ou menos isso. O meu livro é O Amor e Meu ao Dissenso, e o subtítulo é Romance de uma Época de Extremos. É justamente puxando pelo que você falou. São os extremos opostos. O problema não é a divergência política. Não, direita, esquerda, centro, isso é salutar. A questão, a dificuldade em uma sociedade é a gente admitir os extremos, tanto de um lado como do outro. Então, na hora em que isso desponta, a sociedade adoece. E acho que você falou o termo corretíssimo. A sociedade, hoje, ela está doente. A gente viu, nós tivemos aqui em São Paulo, recentemente, eu não sei quando que essa entrevista vai ao ar, pessoal, mas nós tivemos recentemente aqui em São Paulo manifestações, e ficou claro a intolerância que está hoje em dia. Quer dizer, parece que hoje em dia você não tem mais direito de ter uma opinião contrária às pessoas. Se você tem uma opinião contrária, não, você está errado. Não. Sabe, e é que ele falou, é saudável, o debate sempre foi saudável. Eu acho que no debate que as pessoas encontram posições, encontram consensos, encontram formas de evolução. E hoje em dia não. Hoje em dia você vai debater com uma pessoa, tá até perigoso. Eu ainda não entrei, ainda não falei propriamente da história, do enredo, mas eu gostaria, se possível, de puxar isso que você falou agora e ler só a orelha do livro, eu posso? Claro. Esse programa é teu.
Pensamos diferente sobre muitos aspectos e, apesar disso, conseguimos manter nossa amizade. Acho que discordar não deve acarretar violência, censura ou cancelamento. Como podemos admitir a diversidade recusando a pluralidade de ideias? Divergências deveriam enriquecer e não melindrar ou causar ódio. As maiores descobertas são justamente as que vêm de convergência sobre as ideias diferentes. Nunca seremos iguais uns aos outros, jamais pensaremos da mesma maneira, e essa diferença é o que nos enriquece. Acho que o valor não está no ponto de vista em si, este muda, é superado. O valor está nas pessoas, no pensamento, no diálogo, na nossa capacidade de evoluir. Não há como a humanidade se beneficiar com uma única forma de pensar. A tensão entre pontos diferentes sempre foi essencial para a evolução, para o progresso. Ora, não é acabando com o dissenso que encontraremos a paz, mas, ao contrário, elevando o debate, e isso só será alcançado se a palavra for assegurada a todos. E é como vejo o assunto. Isso é um personagem, é a fala de um personagem que vai na esteira do que você acabou de falar. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que é uma colocação exatamente sabe, que foi quase que o que sempre existiu, mas assim, mas a gente não está conseguindo viver isso. Eu acho que a tua obra, nesse momento, é uma obra que mostra a possibilidade de existir. Quer dizer, me lembra quando eu estava lendo o material que o pessoal da LC mandou, aliás, o pessoal da LC sempre super gentil aqui com o Café Cultural. Assim, lembra um pouco da história de Romeu e Julieta, lembra aquelas coisas, os embates, mas que tem por trás uma coisa assim, as pessoas são mais importantes, né? A valorização da pessoa é sempre muito mais importante. Assim, Sérgio, o livro ele tem sim uma história de amor, de homem e mulher, de casal, mas ele é permeado por dramas familiares que vão se desenvolvendo no curso desse momento histórico. Então, ele tem uma densidade maior. Ele não é uma, digamos, uma história de amor, uma mera história de amor. A história de amor passa pelo enredo, mas existem outras histórias paralelas dentro dessa discussão político e cultural que envolve temas como, por exemplo, a espiritualidade, doença mental, a homossexualidade, que são temas muito em voga e que estão sempre nesse caldeirão da discussão cultural que está envolvendo o Brasil atualmente. O livro é uma história, é uma ficção que se passa num cenário real e vai se desenvolvendo e debatendo junto com os leitores esses pontos. Mas não é algo, digamos, enfadonho, algo chato, não. É uma história que prende o leitor, que surpreende e que também emociona. Que legal, cara. E você falou assim, uma coisa muito verdadeira. Não é só questão política. A questão política é uma desculpa. Não. É uma desculpa que as pessoas estão encontrando para serem antagônicas. Mas, na verdade, assim, tem questão cultural, tem questão de educação, tem questão espiritual, tem questão de todos os tipos, econômica. E que isso acabou sendo colocado também nesses extremos, né? Por exemplo, o meu livro ele pode ser lido em várias camadas. A camada mais superficial, praticamente, é a da política, que você falou. É o mais superficial. O mais profundo é o espiritual, mas vem também a questão filosófica, social. Então, se você for fazer uma leitura unicamente pela camada política, vai ser uma leitura bastante rasa da obra. Tá? Não, mas eu acho que eu acho perfeito você ter entrado em outros temas. A política acaba sendo uma desculpa, né? Acaba sendo a desculpa para que os personagens consigam se mostrar. Isso, as suas histórias de vida. Então, eu vou entrar um pouquinho no enredo. O enredo, ele conta a história da Tatiana, ela é uma procuradora da República que mora em Brasília e acabou de se divorciar do Rogério, que é o seu antigo marido. E acaba se envolvendo com outro rapaz que também é um procurador da República e mora em Brasília, chamado David. Ela tem 2 filhos, uma adolescente e um pré-adolescente, que são a Simone e o Lucas. O David, ele é um profissional brilhante, mas que tem algumas questões mal resolvidas, problemas de saúde, uma certa espiritualidade não explicada, e que isso vai fazer parte vai aguçar o leitor ao longo da história.
Mas, em relação aos filhos da Tatiana, nós temos a Simone, que é uma esquerdista, extremista, e que se envolve em situações muito delicadas ao longo da trama, por conta do seu ideal. Okay. Como eu falei, o ideal de esquerda ou de direita não é reprovável. O que é reprovável são os extremos. O pai da Tatiana já é um senhor de direita, extremista de direita, e que também acaba causando uma certa dificuldade para ela ter que lidar com ele. Então, a história ela tem esses polos que entram em atrito e que vão também conduzindo até o seu desfecho. Eu acho que e é muito legal você ter mostrado isso, você ter colocado isso na forma de um romance literário, porque você consegue construir histórias em cima disso, né? Você poderia ter simplesmente feito uma análise mais técnica sobre isso. Você tem conhecimento, você tem capacidade de fazer uma análise técnica sobre isso. Imagino o quanto de casos você tenha visto. Mas você ter colocado isso numa linguagem literária, você consegue demonstrar e falar, olha, gente, tudo isso, na verdade, não pode se colocar acima dos valores da pessoa. Você não pode deixar de olhar a pessoa porque ela é extremista, porque ela é de direita, porque ela é de esquerda, porque ela é negra, porque ela é branca, porque ela é espiritualizada, porque ela é evangélica, não interessa. Eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. E, na verdade, é que nem você leu, e é fantástico, são essas diferenças que basta olhar um pouco para a história da humanidade, a história do Brasil, são essas diferenças que acabam construindo a sociedade. Porque imagina se fosse todo mundo igual, ia ser chato pra caramba. É exatamente isso. Esse é um dos motes mesmo do livro, nesse sentido de levar as pessoas como que para um caminho de entendimento, harmonia, um caminho do meio, onde possa, a partir daí, quem sabe, valorizar mais o lado espiritual da vida do que essas questões mais superficiais e que só levam a atritos e brigas e desentendimentos, tanto em familiares como também em amigos. Né? E que passam, né, Newton? E que passam. Isso. E que passam, são momentâneas. Você sabe, nós estamos conversando aqui, 2024, a gente vem vivendo essa realidade extremista já há um bom tempo, já vai há quase 5, 6 anos aí, até um pouquinho mais. Na verdade, se a gente olhar, eu acho que eu fico imaginando o Sérgio e o Newton de 2050 vão olhar isso e vão achar uma bobagem tão grande, né? É verdade, é verdade. Por exemplo, essa história, quando eu resolvi criar, eu coloquei também um dos personagens que eu já lhe falei, que é o David, que ele enfrentando uma doença. Essa doença que ele enfrenta também é um reflexo da situação em que o país, em que o mundo, inclusive, está passando também, mas no nosso país a gente sente isso de uma forma muito arraigada. Sim. E, às vezes, a pessoa ela leva, do ponto de vista físico, uma vida de altos e baixos, uma vida de polaridades. Então, estou dando uma espécie de uma dica da doença que ele enfrenta. Para quem estiver nos ouvindo, talvez possa captar. Né? Então, esse reflexo da vida, isso que ele passa durante a história, é como se ele tivesse plasmado, de uma certa forma, a nossa realidade de polaridades extremadas, né? E que precisa encontrar um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo em que ele precisa encontrar um equilíbrio, a sociedade precisa encontrar um equilíbrio. Eu tenho conversado bastante, Newton, muito com escritores aqui no Café Cultural, ou até fora do Café Cultural, até com psicólogos, tentando entender um pouco essa realidade. E é bem isso que você falou. Assim, as pessoas estão, sim, adoecendo fisicamente, não é só uma doença mental, não, mas às vezes adoecendo fisicamente, porque a gente chegou num ponto onde as famílias brigaram, as famílias se desestruturaram, casamentos terminaram. Tem família que irmão não conversa mais com irmã, que teve gente que pediu demissão do trabalho porque o chefe era isso, porque o chefe era aquilo outro. E a gente está num ponto onde as pessoas vão ter que, muito em breve, tentar voltar a se relacionar.
Porque senão vai chegar. Eu acho que essa estrutura não dá certo. Eu sei que no livro, felizmente, você chega num ponto feliz no final, né? Eu acho que você dá uma esperança para que as pessoas falem: olha, gente, você pode pensar o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, mas olha, respeito. Agora, a gente precisa colocar isso em prática no nosso dia a dia. A gente precisa voltar a ser uma sociedade de relacionamentos. E que você conversa com as pessoas e você fala: ok, você gosta do amarelo, eu gosto do vermelho. Não tem nenhum problema. Mas a gente está precisando voltar a esse ponto. Você está certo em relação a isso. E a questão do adoecimento, se a gente for parar para ver, o personagem do livro, ele adoece do ponto de vista físico, emocional e tem, inclusive, implicações espirituais. Quando eu falo espiritualidade como saída para esse problema, não é aquela espiritualidade de sentar na igreja, de se ajoelhar, não necessariamente. O amor, na sua faceta de fraternidade, ele tem um conceito muito ligado com o de espiritualidade, que é quando nós deixamos um pouco o materialismo e começamos a enxergar para as outras pessoas como se fossem nós mesmos, né? Então o livro ele tem uma proposta muito nesse sentido para o leitor, para que o leitor possa compreender que os lados diferentes, seja esquerda, seja direita, no final das contas, Sérgio, é a mesma coisa. Nós todos queremos a mesma coisa. O que nós queremos? Justiça, igualdade, amor. Nós queremos a mesma coisa, só que são caminhos diferentes. E esses caminhos é que são diferentes. Então, na hora em que nós conseguimos perceber isso, eu acredito que a harmonia ela comece a vir a reinar de uma forma mais desejável, conforme nós desejamos, entendeu? É verdade. Até porque, se a gente olhar para a história, a gente vê que toda a história da humanidade, do Brasil e onde for, ela é pulsante. Ela tem esses momentos de expansão, tem momentos de retração. Tivemos aí a globalização, né? Que, nossa, o mundo estava. E aí, depois da globalização, não, agora volta, a gente quer cada país sendo único novamente. Gente, a vida é como se fosse um pulmão. Né? Ela se enche e ela se retrai, ela expande e retrai. Esse é o movimento natural das coisas. A gente não pode ser tão apegado a um momento, porque senão a gente vai a gente vai perder oportunidades de evolução. E que tem muita pessoa vivendo hoje são perda de oportunidades de evolução. Infelizmente que você colocou isso num livro, meu amigo. Felizmente. Agora, você vai parar por esse livro ou não, né? Já está pensando no... Não, na verdade eu já tenho outros livros escritos, mas nenhum publicado ainda. Esse foi o meu primeiro e ele está até aqui, não sei se você consegue ver. Aí, legal. E é como eu falei no começo, tem a capa do casal e a pessoa acha que é uma historinha de amor, mas não é assim. Na verdade, é um relacionamento dos protagonistas com vários dramas se desenvolvendo ao longo da narrativa, né? Que legal. E essas suas outras obras que estão já rascunhadas, ou estão escritas? Eu tenho uma obra, a próxima, inclusive, que ela é bem interessante, que é a história de uma moça que foi abusada no Marajó. Inclusive, é um assunto vigente, né, no momento. É verdade, eu sou dessa região, já fui juiz em cidades, em comarcas do Marajó, então, de perto, eu conheço essa realidade. E eu escrevi um livro contando a história, a experiência humana da personagem nesse sentido, né? Porque essa é uma temática muito, muito delicada, Sérgio, porque a gente vê que, inclusive, infelizmente, a política, ela às vezes, um lado quer negar, o outro lado quer aumentar, mas, na verdade, não há o que se negar. Existe realmente a violência contra as crianças no Marajó, e é algo cultural, e a gente encontra essa violência dentro e fora de casa também. É uma coisa, assim, realmente muito, muito, muito lamentável. E o segundo livro, ele foi escrito narrando a história dessa personagem como uma moça que foi abusada e fugiu de lá para tentar recomeçar a vida. Mas é engraçado, né? Marajó é uma das regiões mais lindas que tem, né? É de uma beleza natural, é de uma riqueza cultural. O Marajó é de uma riqueza cultural fora do normal. As pessoas que... pouquíssimo divulgada.
As pessoas não muito conhecem, um pouco de artesanato, da cerâmica marajoara, mas tem cultura, tem canções, tem histórias, tem literatura sabe, fantásticas. Fora que é um local belíssimo, onde você se sente muito bem. Mas parece que quanto mais bonito o local, pior é essa questão dos abusos, né? Parece que as pessoas se sentem mais à vontade, é engraçado isso, sei lá. Lá é um lugar muito exuberante, né? E do ponto de vista de beleza natural e tudo, mas por outro lado, infelizmente, são cidades assim muito abandonadas, esquecidas do ponto de vista econômico, governamental, de assistência, e a pobreza, a miséria impera, o que é irônico, porque é um lugar muito rico do ponto de vista da natureza. Lá você tem muita água em abundância, você tem frutas, mas ainda assim você encontra pessoas desnutridas, crianças desnutridas e gente passando fome, e é uma situação bem delicada, porque é ironias, né? Ao mesmo tempo em que é rico, é pobre. Né? E é engraçado isso, né? E aí a gente começa a brigar, a gente começa a falar sobre cultura, que é fundamental falar sobre cultura. Na esteira da cultura vem a questão da educação, que não pode faltar nunca. Mas quando a gente olha para lugares como esse, quando você fala, as pessoas lá estão passando fome. Demais. Assim, estão passando fome, mas porque não tem comida? Não, não é que não tem comida. Falta uma questão, e não é cultura de literatura, de arte, nada, é uma cultura de vida, sabe? De saber aproveitar o seu entorno, de saber aproveitar essa riqueza. E aí tem pessoas que abusam disso, né? Tem pessoas que sabe, que nessa ignorância estrutural acabam abusando dessas pessoas, porque essas pessoas são simples. A simplicidade parece que rebaixa, e na verdade a simplicidade deveria engrandecer. Sérgio, mas lá tem um outro aspecto que, como são ilhas e como são, tipo, intocadas, as pessoas vivem intocadas, quase parecendo assim, no meio dos animais, uma coisa bem sui generis. Elas não têm aquela... As crianças hoje em dia estão sendo colocadas para estudar, mas seus pais são analfabetos. Então ainda vige uma cultura onde o pai, por exemplo, tem o direito de ser o primeiro homem da filha ou do filho. Isso existe de uma forma muito arraigada. Então você vê que acaba se banalizando a proteção das crianças, entende? Isso potencializa com a ausência do poder público. Exatamente. Eu acho que as pessoas que vão escutar essa nossa fala vão ficar chocadas. Nossa, mas... Não, mas, gente, isso é o que acontece. Ah, mas o pai abusando da própria filha, dentro desse contexto cultural de vida, isso não é abuso. Sim. É quase que é quase que um direito, é quase que uma tradição. Agora, como se acaba com isso? Aí levando formalidades, a educação formal, a cultura formal, a justiça formal. Sabe? Porque a dificuldade é isso, chegar lá, você entende? Exato. Porque como é intocado, tipo, no meio da mata, no meio das ilhas, então fica assim uma coisa difícil. Às vezes o próprio juiz, ele está no centro da cidade, ele está ali, na capitalzinha, ali. Só que o centro, ele é urbanizado, mas o resto do município é todo no meio da selva. Então, quando o caso chega na tua mão... Quando o caso chega na tua mão, já foi, né? Terrível, E aí são coisas, olha, Sérgio, são coisas terríveis. É porque são coisas, inclusive, que eu não me sinto nem à vontade de falar aqui. Sim, perfeito. Mas que chegam, por exemplo, para um juiz, num fórum, filmadas e com participação de vários parentes e com envolvimento de várias crianças, 2, 3, 4 anos. São coisas bem complicadas mesmo. E aí eu fico imaginando você olhando esses casos. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu era muito jovem, eu devia ter o quê? 28 ou 29 anos. Então eu fiquei estarrecido com aquilo. E eu cheguei com a promotora de justiça e falei, não é possível. Ela falou, doutor, você está começando agora, eu já sou acostumado a ver isso, não tem saída, nós temos que fazer a nossa parte, mas temos que aguardar o poder público nos dar as condições para que a gente possa cumprir as decisões. E essas condições é que muitas das vezes nos faltam. Ou seja, daí enquanto a gente está aqui
com essa besteira, que na verdade é uma grande bobagem, de se é extrema-direita ou extrema-esquerda, que isso é uma grande bobagem. Vejam isso é o que vem à tona, é tipo a superfície, né? Mas o mais importante Ou seja, quando a gente está aqui brigando se alguém vai de amarelo na Avenida Paulista, se alguém veste vermelho, vejam as crianças do Marajó. Você acha que elas estão se importando? Elas estão se importando se é Bolsonaro, se é Lula, se é isso, se é aquilo? Você acha que elas estão se importando com isso? Não estão nem aí. O que essas crianças passam nessa região é uma coisa muito, muito, muito terrível. E você imagina, né? De todas as formas. Não é só a questão de ser abusada pelo pai, pelo tio, pelo estrangeiro. Não, elas são... Às vezes o pai e a mãe vendem essas crianças. Às vezes essa criança vai numa embarcação e se vende para ganhar dinheiro e levar para cá. São coisas assim... Quando eu digo criança, coisa de 5, 6, 7 anos de idade. Assim, quando chega na adolescência 14, que ele só piora. Mas imagine uma criança, que nem você bem disse, de 5 anos, tendo que passar por isso. É bem complexo, é bem complicado. E é muito legal você colocar. E assim, mas o Newton vai colocar isso num livro? Sim. Tem que isso. Porque é a realidade. A vida imita a arte imita a vida, né? Então a arte ela tem várias funções e você retratar a realidade para você chegar nas pessoas. Isso tem um dos propósitos disso é justamente fazer com que as pessoas enxerguem essa realidade e possam agir de uma forma que não seja com os braços cruzados. Não, e é perfeito. Eu acho que essas realidades, por mais chocantes, por mais tristes que sejam, tem que ser colocadas numa obra. Tem que ser lida. Essa obra tem que fugir, tem que chegar nos grandes centros, até que o poder público, olhe e fale assim, o Newton está escrevendo uma ficção. E aí alguém vai falar, não, isso não é ficção. É uma obra de ficção, mas que está relatando um cenário real. E a gente vai fazer alguma coisa. A gente só vai fazer alguma coisa conhecendo. O conhecimento, às vezes, é duro, o conhecimento, às vezes, machuca, mas somente o conhecimento nos leva a ações. Porque, Sérgio, tem pessoas que se comportam de um modo indiferente, mas tem pessoas que não têm noção de que isso esteja acontecendo, que não têm a menor noção. Pessoas que vivem em São Paulo, vivem no Rio de Janeiro, vivem em centros grandes, Belo Horizonte, estão ali na cidade, não têm noção que numa reunião os pais fazem isso com as próprias filhas de uma forma normal e aceita naquele meio social. Isso é uma coisa inacreditável, mas é a realidade. Não que não aconteça em São Paulo, não que não aconteça no Rio de Janeiro, não que não aconteça no Rio Grande do Sul. Mas talvez nessas cidades ocorram muito também em função da pedofilia, que já é um comportamento. Mas o próprio pai fazer isso culturalmente, eu entendo que é algo ainda mais delicado. Exato. Porque pedófilos, eu também já peguei muito pedófilo e comprovado a culpabilidade, foram apenados. Mas é uma situação assim, o pedófilo vem, faz o mal para a criança, fica comprovado no processo e ele tem que cumprir. Agora, o pai que faz com a filha é muito triste. E aí eu fico imaginando você na posição de juiz, conversando com esse pai, tentando explicar para ele, meu amigo, o que você cometeu foi um crime. E ele, não, mas porque o meu pai fazia isso, meu tio fez isso sempre foi assim. Ou seja, e aí voltamos à questão cultural, educacional, espiritual, social, político, econômica. Gente, tudo está interrelacionado. E eu acho que obras que nem a do Newton, que nem a que ele acabou de lançar, a que ele vai lançar e todas as outras, porque eu fico imaginando que o seu estilo de literatura vai ser esse. Vai ser um estilo de literatura, não denúncia, mas que mostra realidades e fala assim, pense sobre isso. Realismo com um tom de espiritualidade, mas sempre com um cenário real. Porque a espiritualidade ela entra como a esperança, entende? Claro. Porque eu acho que a pessoa, quando lê, ela tem que... Por exemplo, Machado de Assis é brilhante, só que Machado de Assis ele tem a característica pessimista, né? Mas eu acho assim que pode-se fazer com um tom de esperança, para quem está lendo, saber que aquilo pode mudar, né? Pode melhorar. Não, e precisa. Eu acho que
o teu estilo de literatura, mais do que excelente, é necessário, Newton. É necessário, e tomara que você consiga sempre colocar no papel essas tuas experiências, as tuas realidades. Eu acho que sempre vai ser muito bom ter pessoas como você escrevendo sobre isso. Continue. Na verdade, o trabalho de juiz, para quem tem essa inclinação de escrever, é um verdadeiro laboratório, porque nós pegamos muitas situações humanas que são muito vivas e que aquilo acaba fazendo com que venha a inspiração para poder escrever. Imagino. Meu amigo, o tempo passa, já deu nossa meia horinha aqui. Eu quero te agradecer demais, mas eu quero dar o serviço. Primeiro, eu quero saber aonde que as pessoas encontram o amor em meio ao dissenso. Pode ser encontrado na Amazon, tá? Está no Kindle ilimitado, para quem quiser ter o custo menor, e também está na forma física, na Amazon. Eu tenho exemplares comigo também. Se alguém estiver interessado, num preço promocional, pode me procurar direto no Instagram. Primo Newton. @Primo Newton. Primo Newton, um Newton com W, tá, pessoal? Isso, com W. Tá. E aí, meu amigo, eu acho que tudo que eu tenho que fazer novamente é te parabenizar e dizer: o Café Cultural está aberto. Quando lançar esse segundo livro, por favor, volte aqui, vamos bater mais um papo. E tendo ideias, tendo oportunidade, vem tomar um café com a gente, que é sempre muito bom bater um papo com quem tem essa cabeça, com quem tem esse olhar que nem você. Parabéns. Eu agradeço muito, foi uma grande honra ter participado e ter conversado com você, e até logo. Até mais. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso e agradável como esse.